Capítulo 17. Renovação do encarceramento de Abdu'l-Bahá. As mais insígnes realizações de uma comunidade valorosa, vítima de tão severas provações, se haviam manifestado como os primeiros frutos, no mundo ocidental, da recém-estabelecida aliança de Bahá'u'lláh e haviam lançado um alicerce assaz imponente para convidar à presença do designado centro dessa aliança, aquele que chamara à existência essa comunidade e vigiara com tão infinito cuidado e precisão seus destinos nascentes. Abdu'l-Bahá, no entanto, antes de haver emergido da severa crise que desde alguns anos o haviam enredado, não teria podido empreender sua memorável viagem às plagas de um continente onde o surgir e o estabelecimento da fé de seu pai haviam sido assinalados por realizações tão magníficas e duráveis. Esta segunda crise maior de seu ministério, de natureza externa e pouco menos severa do que aquela precipitada pela rebelião de Mirza Muhammad Ali, pôs em grave perigo sua vida. O privou, por vários anos, da relativa liberdade que gozara, submergiu em angústia sua família e os seguidores da fé no Oriente e Ocidente e expôs, como nunca o havia feito antes, a degradação e a infâmia de seus implacáveis adversários. Essa crise teve início 2 anos após haverem partido da Terra Santa os primeiros peregrinos americanos e persistiu, variando no grau de sua intensidade, durante mais de 7 anos, e foi em consequência direta das incessantes intrigas e monstruosos equívocos do arquiviolador do convênio de Bahá'u'lláh e seus seguidores. Mirza Muhammad Ali, cheio de amargura por haver falhado abjetamente em sua tentativa de criar uma divisão na qual ele incessantemente havia depositado suas esperanças, aguilhoado pelo notável êxito no continente norte-americano, atingido, apesar de suas maquinações, pelo porta-estandarte do convênio, encorajado pela experiência de um regime que prosperara em uma atmosfera de intriga e suspeita, tendo sido presidido por um potentado astucioso e cruel, determinado a explorar ao máximo as oportunidades para fomentar distúrbios que lhe foram oferecidos pela vinda de peregrinos ocidentais à prisão-fortaleza de Aca, bem como pelo início da construção do sepulcro do Bab no Monte Carmelo, conseguiu, pois, mediante assíduos e persistentes esforços, excitar a suspeita do governo turco e seus oficiais e induzi-lo a impor novamente a Abdu'l-Bahá o encarceramento que nos dias de Bahá'u'lláh ele tão penosamente sofrera. Fora secundado nisso por seu irmão Mirza Badi'u'lláh e auxiliado pelo cunhado Mirza Madh-Din. Esse mesmo irmão, principal cúmplice de Mirza Yahya, em uma confissão escrita, assinada, selada e publicada por ele, na ocasião de sua reconciliação com Abdu'l-Bahá, deu testemunho dos malvados planos que idearam. O que tenho escutado de outros, escreveu Mirza Badi'u'lláh, não levarei em conta. Relatarei só o que tenho visto com meus próprios olhos e ouvido dos seus de Muhammad Ali lábios. E continua então. Dispôs-se ele, Mirza Muhammad Ali, a enviar Mirza Madh-Din com um presente e uma carta escrita em persa a Nazim Pachá, o Vali, governador de Damasco, e pedir seu apoio. Como ele mesmo, Madh-Din, me informou em Haifa, ele fez todo quanto pôde para que o governador tivesse pleno conhecimento da construção do Monte Carmelo, dos movimentos de vai e vem dos crentes americanos e das reuniões realizadas em Aca. O Pachá, desejoso de conhecer todos os fatos, lhe mostrou extrema bondade e garantiu seu apoio. Poucos dias após o regresso de Mirza Madh-Din, foi recebido da Sublime Porta um telegrama em código que transmitia as ordens do sultão para encarcerar Abdu'l-Bahá, a mim mesmo e aos outros.
Naqueles dias, testifica ele ainda mais, nesse mesmo documento, um homem que veio a Aca de Damasco disse a algumas pessoas estranhas que Nazim Pachá fora a causa de encarceramento de Abbas Effendi. A coisa mais estranha de todas é que Mirza Muhammad Ali, depois de ser encarcerado, escreveu uma carta a Nazim Pachá com o propósito de obter sua própria libertação. O Pachá, entretanto, nenhuma só palavra escreveu em resposta a qualquer das duas cartas. Foi em 1901, no quinto dia do mês de Jamadi-ul Awwal, 1319, em 20 de agosto, que Abdu'l-Bahá, ao regressar de Bardi, onde participara da celebração do aniversário da Declaração do Bab, foi informado durante uma entrevista com o governador de Aca das instruções do sultão Abdul-Hamid, segundo os quais seriam de novo impostas as restrições que gradativamente haviam sido relaxadas, e ele e seus irmãos seriam estritamente confinados dentro das muralhas dessa cidade. Esse édito do sultão foi de início executado com todo rigor, sendo severamente restrita a liberdade da comunidade exilada, enquanto Abdu'l-Bahá teve de submeter-se sozinho, sem apoio algum, ao prolongado interrogatório perante juízes e oficiais, que exigiram sua presença na sede do governo, por vários dias consecutivos, para os fins de investigação. Um de seus primeiros atos foi interceder em prol de seus irmãos, que haviam sido chamados peremptoriamente e que, por intermédio do governador, informados das ordens do soberano. Mas nem este ato pôde lhe suavizar a hostilidade ou reprimir as malévolas atividades. Posteriormente, através de sua intervenção com as autoridades civis e militares, conseguiu ele a libertação de seus seguidores que residiam em Aca, podendo eles assim continuar a ganhar, sem interferência, seus próprios meios de sustento. Os violadores do convênio não foram apaziguados pelas medidas que as autoridades tomaram contra aquele que tão magnanimamente havia intercedido em seu favor. Levantaram-se para conseguir sua ruína, apoiados pelo notório Yahya Bey, chefe da polícia, e por outros oficiais, civis bem como militares, que, em consequência de suas alegações, haviam substituído aqueles que eram amistosos para com Abdu'l-Bahá e ajudados também por agentes secretos que viajavam constantemente entre Aca e Constantinopla e que até vigiavam tudo o que sucedia em sua casa. Aos oficiais prodigalizavam presentes que incluíam possessões consagradas e à memória de Bahá'u'lláh e aos de alta como também aos de baixa posição ofereciam desavergonhadamente subornos provenientes, em alguns casos, da venda de propriedades associadas a ele, Bahá'u'lláh, ou dadas a alguns deles por Abdu'l-Bahá. Sem no mínimo grau diminuírem seus esforços, seguiram inexoravelmente com a promoção de suas atividades nefandas, determinados a se valer de todos os meios possíveis para efetivarem a execução de Abdu'l-Bahá ou assegurarem que ele fosse desterrado para um lugar tão remoto que lhes possibilitasse tirar de suas mãos a causa. Em várias ocasiões se aproximavam do Vali de Damasco, do Mufti de Beirute, de membros das missões protestantes estabelecidas da Síria e em Aca, e até do prestigioso Sheikh Abu Hudá, em Constantinopla, tão profundamente estimado pelo sultão como o fora por Muhammad Shah, seu grão-vizir, Haji Mirza Akazi, apelando e exortando-os a prestarem-lhes apoio na execução dos odiosos desígnios. Mediante mensagens verbais, bem como formais comunicações, e através de entrevistas pessoais, os violadores do convênio levavam essas notabilidades a acreditarem na necessidade de ação imediata, astuciosamente adaptando seus argumentos aos especiais interesses e preconceitos daqueles cujo auxílio solicitavam. Alguns representaram Abdu'l-Bahá como um inescrupuloso usurpador que lhes havia espezinhado os direitos e roubado a herança
que os reduziram à pobreza e induziram os amigos na Pérsia a serem seus inimigos, que ele para si próprio acumulara uma vasta fortuna e adquirira nada menos que 2/3 da terra de Haifa. A outros declararam eles que Abdu'l-Bahá visava fazer de Aca e Haifa uma nova Meca e Medina. E ainda outros afirmaram ser Bahá'u'lláh nada mais que um derviche em recolhimento que professava e promovia a fé do Islã, a quem seu filho Abbas Efendi havia exaltado ao grau de divindade, a fim de glorificar a si próprio, fazendo pretensão de ser ele mesmo filho de Deus à volta de Jesus Cristo. Acusaram-no, além disso, de alimentar desígnios hostis aos interesses do Estado, de pensar em incitar uma rebelião contra o sultão, de haver já içado a bandeira de Yabha-ul-Lapá, a insígnia da revolta, em aldeias remotas da Palestina e da Síria, de haver levantado clandestinamente um exército de 30.000 homens, de estar ocupado na construção de uma fortaleza e um vasto depósito de munições no Monte Carmelo, de haver obtido o apoio moral e material de uma hoste de amigos ingleses e americanos, entre os quais se achavam oficiais de potências estrangeiras que chegavam em grande número disfarçados para lhe prestarem tributo, e de haver, em conjunto com eles, já traçado seus planos para a subjugação das províncias vizinhas, para a expulsão das autoridades governamentais e a conquista final do poder exercido pelo próprio sultão. Mediante alegações falsas e subornos, conseguiram induzir certas pessoas a porem suas assinaturas como testemunhas dos documentos que haviam redigido e que, por intermédio de seus agentes, despacharam à Sublime Porta. Tão graves acusações contidas em inúmeros informes não puderam deixar de causar perturbação profunda na mente de um déspota já obcecado pelo medo de rebelião iminente em meio aos súditos. Nomeou-se, portanto, uma comissão para indagar sobre o assunto e lhe avisar do resultado de suas investigações. Ao ser chamado ao tribunal, em várias ocasiões Abdu'l-Bahá, cuidadosa e destemidamente, refutava cada uma das imputações levantadas contra ele, expondo-lhe quanto eram absurdas tais acusações. Ele informou os membros da comissão, em apoio de seu argumento, das provisões do testamento de Bahá'u'lláh, disse estar disposto a submeter-se a qualquer sentença que a corte decidisse lhe impor, e afirmou eloquentemente que, se eles o acorrentassem, o arrostassem pelas ruas, o execrassem e dele zombassem, ou se o apedrejassem e sobre ele cuspissem, ou se suspendessem na praça pública e o crivasse de balas, ele consideraria isso um sinal de honra, desde que assim estaria seguindo nas pegadas de seu bem-amado líder, o Bab, e com ele compartilhado os sofrimentos. Em vista da gravidade da situação que enfrentava Abdu'l-Bahá e dos boatos circulados por uma população que previa os mais sinistros acontecimentos, diante das insinuações e alusões aos perigos que o ameaçavam, segundo jornais publicados no Egito e na Síria, e da atitude agressiva que seus inimigos cada vez mais assumiam, bem como por causa da conduta provocadora por parte de alguns dos habitantes de Aca e Haifa, que se haviam tornado mais audazes, em consequência das predições e invenções desses inimigos a respeito do destino que esperava uma comunidade suspeita e seu líder, foi Abdu'l-Bahá levado a reduzir o número de peregrinos e até de suspender por algum tempo suas visitas, como também a emitir instruções especiais segundo os quais sua correspondência viria por intermédio de um agente no Egito, em vez de Haifa. Por algum tempo ordenou que fosse lá guardada até serem recebidas outras instruções. Ordenou ainda aos crentes, bem como a seus próprios secretários, que colecionassem e transferissem para um lugar seguro todos os escritos barrais que tinham em seu poder, e exortando-os a mudarem sua residência para o Egito, inclusive ele proibiu que se reunissem como de costume em sua casa.
Até mesmo seus numerosos amigos e admiradores evitaram visitá-lo durante os mais turbulentos dias desse período, com medo de serem implicados e se exporem à suspeita por parte das autoridades. Em certos dias e certas noites, quando as perspectivas eram as mais negras, a casa em que ele residia, a qual por muitos anos havia sido foco de atividade, ficava completamente deserta. Espiões, tanto aberta como secretamente, vigiavam a seu redor, observando todo o movimento dele e restringindo a liberdade de sua família. Apesar de tudo isso, não permitiu que fosse suspensa nem interrompida, por breve período sequer, a construção do sepulcro do Bab, cuja pedra angular fora lançada por ele no lugar abençoado e selecionado por Bahá'u'lláh. Nem deixava qualquer obstáculo, por mais formidável que fosse, impedir o fluxo diário de epístolas que emanava, com prodigiosa rapidez e sempre crescente volume, de sua pena infatigável, em resposta ao vasto número de cartas, relatórios, perguntas, orações, confissões de fé, apologias e louvor recebidos de incontáveis seguidores e admiradores, não só do Oriente, como também do Ocidente. Testemunhas oculares têm declarado haverem sabido que ele, durante esse agitado e perigoso período de sua vida, escrevia de próprio punho nada menos de 90 epístolas em um só dia, e passava muitas noites, desde o anoitecer até o alvorecer, sozinho, em seu dormitório, ocupado por correspondência que a pressão de suas múltiplas responsabilidades não lhe havia permitido atender durante o dia. Foi durante essa época turbulenta, o período mais dramático de seu ministério, que, no apogeu de sua vida e no auge de seu poder, ele, com inexaurível energia admirável, serenidade e inabalável confiança, iniciou e irresistivelmente levou avante os variados empreendimentos associados com esse ministério. Foi durante essa época que ele concebeu o plano do primeiro Mashru Lascar do mundo Bahá'í, cuja construção foi empreendida por seus seguidores na cidade de Ishkabad, no Turquestão. Foi nesse tempo também, apesar dos distúrbios que agitavam sua terra natal, que ele deu instruções para a restauração da sagrada e histórica casa de Tubab em Shiraz. Foi nesse tempo que se tomaram, principalmente em consequência de seu constante estímulo, as medidas iniciais para prepararem o caminho para a colocação da pedra fundamental, o que seria feito por ele mesmo quando, em anos posteriores, visitava o local do Templo Máter do Ocidente, nas margens do Lago Michigan. Foi a essa altura que se fez aquela célebre compilação de suas palestras à mesa, publicada sob o título de Some Answered Questions, resposta a algumas perguntas. Palestras realizadas no breve espaço de tempo que ele podia dispor, durante as quais foram elucidados certos aspectos fundamentais da fé de seu pai, citadas provas tradicionais e racionais de sua validade, e se explicou de modo autoritativo uma grande variedade de assuntos relacionados à era cristã, aos profetas de Deus, às profecias bíblicas, à origem e condição do homem e a outros temas similares. Durante as mais tenebrosas horas desse período foi que, em uma comunicação dirigida ao primo do Bab, o venerável Haji Mirza Muhammad Taqi, principal construtor do templo de Ishkabad, Abdu'l-Bahá, em termos comovedores, proclamou a imensurável grandeza da revelação de Bahá'u'lláh, fez ouvirem-se as advertências que pressagiavam o tumulto designado a sobrevir ao mundo, proveniente de seus inimigos, de longe e de perto, e predisse, em linguagem comovente, a ascendência que os porta-tochas do convênio sobre eles, afinal, haveria de atingir. Foi em uma hora de grave suspense durante este período que ele escreveu sua última vontade de testamento, aquele documento imortal que delineia as características da ordem administrativa destinada a surgir após seu passamento e a anunciar a inauguração daquela ordem mundial
cujo advento Babi prognosticara e cujos princípios e leis Bahá'u'lláh já havia formulado. Foi no decurso desses anos turbulentos que, por intermédio dos arautos e campeões de um convênio firmemente instituído, ele ergueu as instituições embrionárias, administrativas, espirituais e educativas, de uma fé que constantemente se expandia. Na Pérsia, berço da fé na grande república do Ocidente, berço de sua ordem administrativa, no domínio do Canadá, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Egito, no Iraque, na Rússia, na Índia, em Burma, no Japão e até nas remotas ilhas do Pacífico. Foi nessa época emocionante que ele deu um ímpeto tremendo à tradução, publicação e disseminação da literatura Bahá'í, que agora incluía uma variedade de livros e tratados escritos em diversos idiomas: persa, árabe, inglês, turco, francês, alemão, russo e birmanês. À sua mesa, naqueles dias, sempre que havia uma calmaria na tempestade que ao seu redor bramia, se reuniam peregrinos, amigos e inquiridores da maioria dos países já mencionados, representantes das várias religiões cristã, muçulmana, judia, zoroastriana, hindu e budista. Aos necessitados que se apinhavam em suas portas e enchiam o pátio de sua casa, toda sexta-feira de manhã, a despeito dos perigos que o cercavam, ele distribuía esmolas com as próprias mãos, com uma regularidade e uma generosidade que para ele ganharam o título de pai dos pobres. Mesmo naqueles dias tempestuosos, nada lhe abalava a confiança, nem permitia a ele que coisa alguma interferisse em sua atenção aos destituídos, aos órfãos, aos doentes e aos espezinhados. Nada podia impedi-lo de visitar pessoalmente aqueles incapacitados ou os que tinham vergonha de lhe solicitar auxílio. Inflexível em sua determinação de seguir o exemplo tanto do Babi como de Bahá'u'lláh, nada podia induzi-lo a fugir dos inimigos, a escapar do encarceramento, nem mesmo os conselhos que lhe foram dados pelos membros principais da comunidade exilada em Haifa, nem os insistentes apelos do cônsul da Espanha, um parente do agente de uma companhia italiana de vapores, que em seu amor por Abdu'l-Bahá e sua ansiedade de afastar o perigo que ameaçava, havia até posto à sua disposição um cargueiro italiano, pronto para lhe prover passagem segura para qualquer porto estrangeiro que ele escolhesse. Era tão imperturbável a equanimidade de Abdu'l-Bahá que, enquanto boatos circulavam, segundo os quais ele poderia ser jogado no mar ou exilado a Fizan, na Tripolitânia, ou justiçado na força, ele, para espanto de seus amigos e divertimento dos inimigos, podia ser visto ocupado em plantar árvores e trepadeiras no jardim de sua casa, os frutos das quais, logo que a tempestade tivesse passado, seriam colhidos por seu fiel jardineiro Ismail Laqá a seu mando, e oferecido àqueles mesmos amigos e inimigos que na ocasião de suas visitas a ele. No princípio do inverno de 1907, outra comissão composta de 4 oficiais e chefiadas por Arif Bey foi subitamente despachada a Aca por ordem do sultão. Poucos dias antes de sua chegada, Abdu'l-Bahá teve um sonho que contou aos crentes, no qual viu um navio lançar âncora perto de Aca, e desse navio voarem algumas aves semelhantes a cartuchos de dinamite, as quais, depois de circularem em volta de sua cabeça, enquanto ele ficava em pé em meio a uma multidão de habitantes assustados da cidade, voltaram ao navio sem explodirem. Mal desembarcaram os membros da comissão quando puseram sob o controle direto e exclusivo tanto os serviços do telégrafo como os do correio de Aca. Arbitrariamente destituíram de seus cargos os oficiais suspeitados de serem amigos de Abdu'l-Bahá. Inclusive o governador da cidade. Estabeleceram um contato direto e secreto com o governo de Constantinopla. Fixaram residência na casa de vizinhos e íntimos associados dos violadores do convênio.
trouxeram guardas para vigiarem a casa de Abdu'l-Bahá, a fim de impedirem qualquer um de vê-lo, e iniciaram o estranho procedimento de chamar como testemunhas as mesmas pessoas, entre elas havendo cristãos e muçulmanos, orientais e ocidentais, que tinham anteriormente assinado os documentos que foram mandados a Constantinopla e que haviam trazido com eles para fins de investigação. As atividades dos violadores do convênio, em especial Mirza Muhammad Ali, agora jubiloso e cheio de esperança, atingiram o auge nesta hora de crise extrema. Visitas, entrevistas e diversões multiplicaram-se em uma atmosfera de fervente expectativa, agora que viam aproximar-se a vitória. Não foram poucos aqueles, dentre os mais baixos elementos da população, que vieram a crer estar iminente sua aquisição da propriedade a ser deixada atrás pelos exilados. Insultos e calúnias aumentaram de um modo marcante. Até alguns dos pobres, tão generosamente socorridos por Abdu'l-Bahá durante tanto tempo, o abandonaram por medo de represálias. Enquanto os membros da comissão procediam em suas assim chamadas investigações, e durante toda a sua estada, de aproximadamente um mês em Aca, Abdu'l-Bahá recusava insistentemente a reunir-se ou tratar com qualquer um deles, apesar das advertências e ameaças veladas que lhe vinham sendo transmitidas por intermédio de um mensageiro. Atitude esta que lhes causava grande surpresa e serviu para lhes inflamar a animosidade e reforçar a determinação de executar os maus desígnios. Embora os perigos e as tribulações que o haviam cercado estivessem agora no auge, se bem que esperasse de prontidão, ora em Aca, ora em Haifa, o navio no qual se supunha ele deveria embarcar com os membros da comissão, e não obstante os mais extravagantes boatos que circulavam a seu respeito, continuava imperturbável a serenidade que ele havia invariavelmente mantido desde a renovação de seu encarceramento. A sua confiança tampouco se abalava. O que significava o sonho que tive, disse ele, nessa ocasião, aos crentes que ainda permaneciam em Aca. Está agora claro e evidente. Queira Deus que essa dinamite não exploda. Enquanto isso, os membros da comissão, numa certa sexta-feira, haviam ido a Haifa e inspecionado o sepulcro do Bab, cuja construção prosseguia no Monte Carmelo sem nenhuma interrupção. Impressionados por sua solidez e suas dimensões, haviam perguntado a um dos encarregados quantas criptas havia sido construída sob essa sepultura maciça. Pouco depois de haver sido efetivada a inspeção, se observou de súbito, certo dia, na hora do pôr do sol, que o navio, que havia estado esperando perto de Haifa, levantara as âncoras e estava partindo em direção a Aca. Espalhou-se rapidamente em meio à população excitada a notícia de que os membros da comissão haviam nele embarcado. Previam a probabilidade de o navio parar em Aca o tempo suficiente para levar Abdu'l-Bahá a bordo, depois do que seguiria a viagem até seu destino. Consternação e angústia apoderaram-se dos membros de sua família quando se lhes informou que o navio se aproximava. Os poucos crentes que restavam choravam diante de sua iminente separação de seu mestre. Podia-se ver Abdu'l-Bahá, nessa hora trágica, andando só em silêncio de um lado a outro do pátio de sua casa. Ao cair do crepúsculo, no entanto, se observou de súbito que as luzes do navio haviam virado de posição e o navio mudara de rumo. Tornou-se evidente agora que navegava diretamente para Constantinopla. Essa informação foi comunicada de imediato a Abdu'l-Bahá, enquanto ela ainda, na crescente escuridão, andava em seu pátio. Alguns dos crentes que se haviam colocado em pontos diferentes para observarem o progresso do navio, apressaram-se em confirmar a jubilosa notícia. Um dos mais graves perigos que em qualquer época havia ameaçado a preciosa vida de Abdu'l-Bahá foi, nesse dia histórico, desviado, súbita, providencial e definitivamente.
Pouco depois da partida do navio, tão precipitada e inteiramente inesperada, veio a notícia de que explodira uma bomba no caminho que o sultão seguia ao regressar da mesquita a seu palácio após haver oferecido suas orações de sexta-feira. Alguns dias depois desse atentado contra sua vida, a comissão lhe submeteu seu relatório, mas ele e seu governo estavam demasiado preocupados para considerar o assunto. O caso foi deixado de lado e, quando alguns meses mais tarde foi novamente apresentado, se viu abruptamente encerrado por um acontecimento que, de uma vez por todas, pôs o prisioneiro de Aca além do poder de seu inimigo real. A Revolução dos Jovens Turcos, irrompendo de uma forma decisiva e rápida em 1908, obrigou um relutante déspota a promulgar a Constituição que ele despendera e a dar liberdade a todos os presos religiosos e políticos confinados sob o regime antigo. Mesmo então, para perguntar especificamente se Abdu'l-Bahá estava incluído na categoria desses presos, foi necessário enviar a Constantinopla um telegrama, ao qual veio de pronto uma resposta afirmativa. Dentro de poucos meses, em 1909, os jovens turcos obtiveram do Sheikhul Islam a condenação do próprio sultão, que, em consequência de ainda outras tentativas de derrubar a Constituição, foi finalmente deposto de um modo ignominioso, sendo deportado e feito prisioneiro do Estado. Em um dia desse mesmo ano, foram executados nada menos de 31 eminentes ministros, pachás e oficiais, em cujo número se incluíam notórios inimigos da fé. A própria Tripolitânia, que iria ser a cena de exílio de Abdu'l-Bahá, foi tirada dos turcos subsequentemente pela Itália. Assim terminou o reinado do grande assassino, o mais miserável, intrigante, astucioso, indigno de confiança e cruel, da longa dinastia dos Uthman, reinado esse mais desastroso em sua perda imediata de território e na certeza de outras ainda por virem, e mais conspícuo pela deterioração da condição de seus súditos, do que o reinado de qualquer outro de seus 23 degenerados predecessores desde a morte do Sulaimã o Magnífico.